Boa tarde a todos. Meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje, capítulo 60, Literatura Indicada. Final. Chegamos finalmente ao fim desse estudo. Foram quase 8 meses para essa produção. Centenas de páginas escritas com todo o amor, carinho e conhecimento que possuo. Daqui a alguns anos, certamente, visitarei tudo novamente, lendo as páginas e analisando, como faço com as reflexões, para ver se ainda mantenho o mesmo ponto de vista em relação aos assuntos tratados. Quem sabe? Caminhemos, portanto, para o seu encerramento. Literatura na Umbanda. A Umbanda cresceu de forma caótica e a sua literatura também. A bem da verdade, quando comecei a ler livros de Umbanda, a impressão não foi positiva. Os autores não se entendiam entre si, cada um falava uma coisa. É por essa razão que eu raramente mencionei algum livro de Umbanda nesse estudo, não indicando a literatura de nenhum autor, exceto os de cunho histórico. Cada autor formou sua compreensão tendo em vista o que aprendeu e vivenciou no terreiro. Como as experiências foram plurais e diversas, a literatura também se tornou plural e diversa. Não conheço um único autor cuja visão de Umbanda se aproxime do que vivenciei e aprendi em terreiro. Assim, colhi contribuições aqui e ali, mas não posso apontar a vocês uma obra de cunho doutrinário que pudesse resumir o que aprendi. Aliás, foi por isso que escrevi esse curso. Contudo, ao escrever sobre Umbanda, eu também me insiro neste universo, plural e diverso. Certamente, muitas pessoas, ao correrem os olhos por essas páginas, também discordarão de mim. Isso é natural. Em relação aos autores clássicos que porventura você esteja pensando, não os indiquei pelo seguinte. Todos os autores de Umbanda que li até hoje sofriam do mesmo problema. Eles ofereciam a sua visão sobre a religião como sendo a única, a melhor, a verdadeira, a correta, a compreensão melhor de Umbanda, quando deveriam ter oferecido apenas uma compreensão, apenas uma visão, e não a única ou a melhor, etc. Entretanto, por não indicar algum livro, isto não quer dizer que eu não recomende a leitura dos mesmos. Pelo contrário, acho que todos que se interessam seriamente devem ler tudo quanto puderem, mas deixo com vocês. Eu apenas não os indico como fontes doutrinárias complementares a esse estudo, fontes que embasem a visão que apresentei nesse curso, exceto os livros de cunho histórico como estes. Livro 1. O Espiritismo. A Magia e as 7 Linhas de Umbanda, de Leal de Souza. Livro 2. História da Umbanda, uma religião brasileira, de Alexandre Comino. Livro 3. História da Umbanda no Brasil, toda a série, de Diamantino Fernandes Trindade. Literatura Espírita. Muitos umbandistas creem que a Umbanda não deve adotar a literatura espírita como parte de seus fundamentos doutrinários. Entendem essas pessoas que a religião precisa de uma literatura própria e alguns até se esforçam em produzi-la. Contudo, penso que esse pensamento seja um erro. Em primeiro lugar, foi o próprio Caboclo das 7 Encruzilhadas, no regimento interno da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, quem recomendou a leitura de 3 dos 5 livros básicos de Kardec. Em segundo lugar, porque essas obras traduzem uma revelação do mundo espiritual aceita pelas entidades da Umbanda. Negar isso seria o mesmo que dizer aos protestantes que, por discordarem dos católicos, eles devessem escrever uma nova Bíblia. O umbandista é convidado a estudar essas obras que darão fundamento às suas práticas, porque o Espiritismo é uma das vias de influência da religião. Simples assim. Aprenda a doutrina do seu terreiro.
Acima e além de qualquer autor, convém que o estudante de Umbanda não se esqueça de aprender a doutrina do terreiro onde atua. De nada adianta conhecer o autor A, B e não conhecer os fundamentos da própria casa. Com muita frequência, se esquece que o terreiro é uma verdadeira universidade do espírito e que muito se aprende com as entidades varrendo o chão, ouvindo conselhos e orientações dos mais experientes, etc. Há pessoas que deixam de aprender com as entidades para perguntarem a mim. Não faça isso. Mais importante do que eu penso, do que o autor A ou B pensam, é o que faz você, o que faz onde você atua. Portanto, esforce-se em aprender a doutrina do seu terreiro, para que você se torne um trabalhador útil na casa de Deus, onde te chamou para o serviço espiritual. Encerramento. Encerro esse estudo agradecendo a paciência e a natural compreensão das falhas, omissões ou mesmo incongruências que os estudantes venham a encontrar nesse material. Trata-se, é preciso lembrar, de uma iniciativa simples, de uma pessoa simples, um médium como qualquer outro, e não de um tratado de religião. Por isso, resolvi publicá-lo em um blog, disponibilizá-lo posteriormente em PDF, gratuitamente, para que todos que se interessam possam tirar algum proveito sem pretensão de infalibilidade, mas com um desejo sincero e fraterno de oportunizar um aprendizado proveitoso a todos, especialmente aos leigos e aos que se simpatizem com essa maneira de ver e pensar Umbanda. O estudo da religião é imenso. Aqui demos apenas alguns passos. Leonardo Montes. Aqui eu encerro a gravação desse curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Agradeço a satisfação em ter participado desse projeto, em ter aprendido tanto com ele, assim como tantas pessoas. E aqui fica a minha gratidão para que esse trabalho se expanda cada vez melhor, cada vez mais, vá mais além e que mais pessoas consigam ter os conhecimentos sobre a nossa amada Umbanda. Muito obrigado a todos que também me ouviram, muito obrigado a todos que me aguentaram, porque muitas vezes tá lendo, acaba cometendo um erro, enfim, de alguma forma, né? Mas acontece, a gente é ser humano, né? E fiz com decoração esse trabalho, com muita vontade de chegar nas pessoas da melhor forma possível. Então peço desculpas pelos erros e gratidão por todos que ouviram e pelo médium Leonardo Montes, por ter me dado a possibilidade de participar desse projeto. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Salve a nossa amada Umbanda.